Senhor presidente, deputados, deputadas, aos presentes, a todos os lindos colaboradores dessa casa, cada dia mais elegantes. Eu até convido a plateia e a população em geral um dia para viver aqui. Quão lindos são os nossos colaboradores. Fazem toda a diferença aqui. Principalmente, até porque, hoje eu vou abordar um assunto que são as mulheres, e graças a Deus, aqui, pelo menos nessa bancada, as colaboradoras são maioria de mulheres. Inclusive as duas policiais militares que aqui estão hoje, belíssimas, muito obrigada. Viu? E eu gostaria de apresentar aqui um documento sobre o golpe militar de 64. Em 1º de abril de 64, o presidente João Goulart foi destituído do poder e a democracia no Brasil foi substituída por uma ditadura que durou por 21 longos anos. Ditadura esta que teve a sua maioria. O golpe militar inaugurou um período de violência contra o povo brasileiro. Contra essa situação, levantaram-se as forças democráticas da nação, que resistiram de diversas formas ao regime militar. A repressão, desencadeada pelos donos do poder, foi severa e resultou em cassação de mandatos, fechamento, ainda que temporário, de casas legislativas, exílio, torturas, assassinatos e outras aberrações. O preço pago pelo povo brasileiro foi alto, mas o fato é que a democracia foi reconquistada. E a prova eloquente disto é que, em eleições livres e limpas, elegemos um intelectual para presidente da República que havia sido perseguido pelo regime militar, que é a figura do Dr. Fernando Henrique Cardoso. Em seguida, tivemos a eleição e a reeleição de um operário, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, e agora temos a presidente Dilma Rousseff, que combateu nas ruas a ditadura que abatia o Brasil nos anos 70. Com efeito, a luta pela democracia uniu a sociedade brasileira como raras vezes se viu na história do Brasil. Liderança de todos os matizes ideológicos, unidos com o único propósito de restaurar a democracia que tardava, mas que em 1985 retornou com a eleição do presidente Tancredo Neves. O nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, jogou papel importante na redemocratização do nosso país, seja nas matas do Araguaia, nas fábricas, nas escolas ou no campo, mas sempre se somando aos demais setores da sociedade pela restauração democrática. Hoje, 50 anos depois, o Brasil e a democracia venceram o arbítrio daqueles tempos tenebrosos, e o nosso país se perfila dentre as maiores democracias do mundo. Somos, hoje, um país livre e que busca desenvolver a sua economia, reduzir as desigualdades sociais e regionais, inserindo-se de forma soberana no contexto internacional. Neste sentido, o Brasil de hoje, se comparado ao de 64, alcançou êxitos notáveis em todos os setores da vida nacional. Somos a 6ª maior economia do mundo, as desigualdades sociais, se ainda são elevadas, já se encontram em franco declínio, e o mesmo ocorrendo com as desigualdades regionais. E a desigualdade de gênero. As mulheres conquistam cada vez mais espaço em todas as áreas da sociedade. No mercado de trabalho, por exemplo. Em 70, éramos apenas 18%. Hoje somos 55,1%. Nobres amigos, somos as mulheres e somos a maioria. Com isso, o gênero feminino, como foi dito anteriormente, nos dá agora uma presidente, Dilma Rousseff. No ambiente da ditadura militar instalada, em 64, isso seria quase que inimaginável. A participação das mulheres na vida pública do Brasil ainda é bastante pequena e está longe de refletir o seu papel na sociedade. A mulher é a maioria do povo brasileiro e, no entanto, ocupa espaço mínimo no parlamento. A despeito de ser o maior contingente no mercado de trabalho, esta situação precisa mudar e começar pela maior Assembleia Legislativa do Brasil. Represento, juntamente com as demais deputadas e mulheres desta casa, a mulher que luta e trabalha, submetendo-se a dupla e, muitas vezes, tripla jornada de trabalho, e, assim, constrói a riqueza deste país. Mas, ainda, a sua voz é muito pouco ouvida. Esta Assembleia Legislativa sempre teve um papel importante na resistência democrática. Todavia, é preciso resgatar a dívida histórica que tem com parlamentares que tiveram seus atos cassados. Assim como, no ato institucional número 1 e 5,
Caio Prado Júnior, PCdoB, Zuleika Lembert, PCB, Esmeralda Soares Tarquínio, Campos Filho, MDB e outros tantos, restaurando simbolicamente seus mandatos e declarando nulas as resoluções da mesa desta Casa que referendaram o ato de força do regime militar, consoante projeto de resolução de iniciativa da bancada do PCdoB, que se encontra na Procuradoria-Geral desta Assembleia. Hoje, o Brasil conta com liberdade de imprensa, de organização partidária, de movimentos sociais, de instituições fortes e reconhecidas. E isto é fruto de uma luta política de todos nós. E assim, particularmente, o PCdoB mantém suas forças vivas em defesa da democracia e, mais do que isso, da justiça social. Obrigada.